Você sabe quem foi o cientista responsável por criar a balança de torção? Não? Você sabia que a unidade de medida de carga elétrica chamada de Coulomb tem esse nome justamente por causa do sobrenome de um cientista? E aí, ficou curioso para descobrir todas essas coisas? Então fica comigo até o final desse vídeo que você vai aprender tudo sobre a vida e tudo sobre as contribuições de Charles Auguste de Coulomb. O Charles Auguste de Coulomb foi um cientista físico francês, nascido na França, obviamente, né? Mas ele nasceu especificamente numa comuna francesa chamada Angoulême. Ele nasceu no dia 14 de junho de 1736. Como eu já disse no começo do vídeo, ele é mais conhecido por ter criado a balança de torção, mas as suas contribuições não param por aí. Ele escreveu muitos artigos importantes sobre a lei do atrito, sobre o eletromagnetismo terrestre e também sobre eletricidade. Ele era de uma família bem prestigiada lá na França. Eu não encontrei fontes de que eles eram super ricos, mas eles eram considerados nobres. Tanto é que ele estudou no Colégio das Quatro Nações, que era um colégio que se situava na França, muito renomado, um dos melhores da época. Ele também se mudou para Paris para ingressar no Colégio Maranzin, que foi lá onde ele aprendeu matemática, astronomia, química, botânica. Foi lá que ele teve contato com a ciência, sabe? Mas interessante sobre a vida dele é que ele passou a maior parte da sua vida atuando como cientista, mas especificamente como um engenheiro do exército francês. Ele estudou engenharia militar na escola de engenharia da França. E eu digo que assim, que ele passou o maior tempo servindo ao exército como engenheiro, porque em 1758, quando ele era subtenente do Corpo de Engenheiros do Exército Francês, ele foi enviado em uma missão para supervisionar a construção de um forte. Esse forte ficava na Martinica, nas Canárias, e ele ficou lá aproximadamente 9 anos, sabe, supervisionando. E muito interessante é que, apesar dele estar exercendo a física, né, a física propriamente dito, porque ele é engenheiro, ele, nos intervalos assim que ele não estava trabalhando lá na construção do forte, ele sempre aproveitava para estudar as outras coisas, como por exemplo outros ramos da física, da matemática, e tem até alguns artigos que ele escreveu sobre a botânica. Mas, sem dúvida, isso fica muito evidente pela quantidade de artigos que ele publicou, que os assuntos favoritos dele eram a eletricidade, o magnetismo, particularmente o eletromagnetismo, e também a teoria dos atritos, né, que seria a física mecânica. Passado a construção desse forte lá na Martinica, ele volta para a França e lá na França ele escreve não, ele já tinha escrevido, mas ele publica um monte de artigos sobre mecânica aplicada. Mais particularmente assim, ele apresenta soluções engenhosas para problemas de mecânica aplicada, questões relacionadas a atrito e outras coisas relacionadas à engenharia. A gente tem que lembrar que ele nasceu assim em 1700 por aí, né? Então ainda tinha muita coisa na engenharia para ser descoberta. E ele apresentou muitos artigos sobre justamente sobre a evolução da engenharia, sobre coisas que eles poderiam fazer para aprimorar a mecânica. Como eu disse, os artigos que ele publicou foram essenciais para a mecânica da época, tanto é que em 1779 ele publicou um trabalho chamado Teoria das Máquinas Simples, no qual ele apresentava alguns conceitos e também algumas utilidades práticas da utilização das máquinas e a fabricação de novos equipamentos mecânicos. Isso foi muito importante na época, né? Porque assim viria a ajudar na Revolução Industrial e também para o avanço da tecnologia da época, tecnologia das fábricas e também para o próprio desenvolvimento da ciência, né? Esse trabalho que ele escreveu foi tão aclamado na época que não foi bem aceito, mas ele recebeu uma indicação para a Academia de Ciência de Paris. Isso já era em 1781. E foi quando ele entrou para a Academia de Ciências de Paris, da França, né, que a vida dele mudou, porque ele já estava na mais alta patente que ele poderia atingir
E foi lá que ele descobriu, que ele fez a sua maior descoberta, que foi a balança de torção. Interessante é que ia acontecer um concurso aberto lá pela Academia de Ciências lá de Paris, um concurso de exposição de ideias e de descobertas e tudo mais. E ele trabalhou estudando um meio de avaliar a força magnética de uma barra imantada. E é aí que entra a balança de torção que ele desenvolveu, porque assim, com a balança de torção, ele conseguia medir a intensidade, a força de repulsão e de atração entre duas esferas elétricas. E é isso que a balança de torção é, não é uma coisa complexa. A balança de torção nada mais é do que uma forma de medir a força magnética existente entre duas esferas, a força de atração e a força de repulsão. Essa descoberta na época foi assim comparada com a lei da atração universal de Newton, porque a partir dessa descoberta do Coulomb da balança de torção, ficou acertado que a lei da atração também se aplicava à eletricidade. E assim, isso foi um dos maiores avanços da física, porque então foi estabelecida a lei das atrações elétricas, segundo a qual as forças de atração ou de repulsão entre as cargas elétricas são diretamente proporcionais às cargas, que no caso seriam as massas, e são inversamente proporcionais ao quadrado da distância que os separa. Eu vou botar em algum lugar aqui da tela a fórmula para que você possa ter uma noção do que eu estou falando, né? É muito interessante que, apesar dele ter estudado bastante, ter publicado vários artigos, ter um trabalho muito minucioso, o seu manuscrito, o seu artigo ainda foi analisado por muito tempo, não por desconfiança, mas é porque é assim que a ciência tem que ser, cara. A ciência tem que ser crítica mesmo, tem que ter cuidado, não pode aceitar qualquer coisa. E o seu trabalho foi publicado em 1785 e 1789. Houve ali uma certa demora na publicação dos seus artigos, na aceitação e tudo mais, e eu não vejo isso como uma coisa ruim, assim, propriamente dito. E, assim, uma curiosidade é que os seus trabalhos, né, eles estão em uma das 7 memórias publicadas pela Academia de Ciências. Memórias são basicamente memórias para os cientistas mais renomados, para os cientistas que mais contribuíram e que passaram pela Academia de Ciências de Paris. O Charles Coulomb morreu em Paris, lá na França, no dia 23 de agosto de 1806. Ele morreu com 70 anos, mas assim, o legado que esse cara deixou é impressionante. Ele abriu as portas para que vários outros ramos da física surgissem, para que muitos outros cientistas pudessem se basear nos seus estudos, e a balança de torção que ele criou está aí até hoje. Então, assim, é um daqueles cientistas que o seu nome vão ecoar por toda a história. Bom, então foi isso, pessoal. Espero que você tenha gostado do vídeo. Foi assim uma biografia bem rápida, porque as informações sobre o Coulomb são essas. Eu coloquei os pontos mais relevantes e também as suas contribuições são bem fáceis de explicar, né? Espero que você tenha gostado, tenha sido útil para você. Se foi útil, deixa seu gostei. Se você estiver vendo no Instagram, no Facebook, no YouTube, que é por onde eu posto, deixe seu gostei, compartilhe com seus amigos se você acha que pode ser interessante. E não se esqueça de se inscrever ou me seguir se você estiver vendo pelo IGTV no Instagram. Se você estiver vendo no YouTube, se inscreve aqui no canal, para aí você ficar por dentro sempre que eu postar um vídeo novo. E é isso, muito obrigado, até a próxima.